Pensamento de oração de abertura. Lerei os 2 primeiros parágrafos de O Monte da Bênção, na página 159. MBP 159. Deus é nosso Pai, que nos ama e cuida de nós como seus filhos. Ele também é o grande Rei do Universo. Os interesses do seu reino são os nossos interesses, e devemos trabalhar para sua edificação. Os discípulos de Cristo aguardavam a vinda imediata do reino da sua glória. Mas, ao fazer-lhes esta oração, Jesus ensinou que o reino ainda não seria estabelecido. Eles deveriam orar por sua vinda como um evento ainda futuro. Mas esta petição também era uma garantia para eles. Embora não devessem contemplar a vinda do reino em seus dias, o fato de Jesus lhes ter ordenado orar por ela é evidência de que, no tempo de Deus, ele certamente virá. Qual é o pensamento semente contido nesta leitura? Sobre o que devemos orar, para que compreendamos que a oração por si só não nos levará ao reino. Que o trabalho é tão necessário quanto a oração. Sim, os interesses do seu reino devem estar em primeiro lugar em nossas mentes. Devemos trabalhar para a sua edificação, bem como orar por ele. Vamos voltar para Zacarias, capítulo 12. O texto do nosso assunto encontra-se no versículo 8, mas para encontrar o tempo e o povo aos quais o versículo se refere diretamente, precisamos começar nosso estudo com o primeiro versículo do capítulo. ZC 12 para um peso da palavra do Senhor para Israel, diz o Senhor, o que estendeu os céus, e fundou a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. Há 2 pontos neste versículo que devemos considerar seriamente. 1. Que o fardo é do Senhor, e 2. Que seu fardo é para Israel, a igreja, não para o mundo. Versículo 2. Eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos em redor, quando estiverem no cerco tanto contra Judá como contra Jerusalém. Neste versículo, aprendemos que as nações gentias farão um cerco não apenas contra Jerusalém, mas também contra Judá, sim, contra todo o reino, a igreja ou o povo. E naquele tempo, na época do cerco, Jerusalém se tornará um cálice de tremor para todos os povos. Isto é, todos os povos temerão Jerusalém e tremerão diante dela. Versículo 3. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão despedaçados, e todos os povos da terra se ajuntarão contra ela. Este cerco não será feito apenas pelas nações adjacentes a Jerusalém, mas por todos os povos da terra, algo que só é possível graças às linhas de comunicação em nossos dias. Assim, Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos ao redor. Na tentativa de combater o medo, eles se sobrecarregam sitiando a cidade. Por esta obra maligna, serão cortados em pedaços. Versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os seus cavaleiros, e abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Ainda que o Senhor castigue com loucura, com espanto e com cegueira aqueles que sitiam a cidade, ainda assim ele abrirá os seus olhos sobre a casa de Judá. Versículo 5. E os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém serão a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Depois que os pecadores forem tirados do meio dela pela obra do julgamento dos vivos, então os governadores de Judá perceberão que sua força depende dos habitantes santos de Jerusalém e do Senhor seu Deus. Então eles realmente serão fortes. Versículo 6. Naquele dia farei os governadores de Judá como uma lareira acesa no meio da lenha, e como uma tocha acesa no molho, e devorarão todos os povos em redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. Não importa o que pensemos, Deus terá um povo forte e fiel, exatamente o tipo aqui descrito, e Jerusalém será habitada por pessoas santas,
e não por um pecador entre elas. Visto que o profeta antitípico Elias, que aparece pouco antes do grande e terrível dia do Senhor, pouco antes do dia do juízo final para os vivos, encontra a igreja invadida pelo diabo tão gravemente quanto a igreja judaica nos dias de Cristo, e como os santos, as primícias, devem ser resgatados um por um, ele primeiro envia pescadores para pescá-los e, depois, caçadores para caçá-los. Júnior 4:16 da tarde. Assim, ele os reúne um por um, IS 27 para 12:13. E assim é hoje. Eles são pescados por essa literatura gratuita e agora são caçados por homens diretamente para suas casas, estejam eles na cidade, na aldeia ou no campo. Versículo 7. O Senhor também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Ele salvará primeiro as tendas, as habitações humildes, em vez das casas ou palácios de Judá, isto é, o Senhor salvará primeiro o povo comum, os leigos, para que o ministério não se exalte acima dos leigos, para que todos aprendam a dar glória a Deus, e não a qualquer homem. Como nada do que esses versículos das Escrituras predizem jamais ocorreu em Jerusalém ou em qualquer outra parte do mundo, é óbvio que essas previsões ainda não se cumpriram. E agora precisamos descobrir se elas se cumprirão em nossa época ou mais tarde. Uma vez que o trabalho que estamos fazendo agora não é patrocinado por nenhum homem, e uma vez que Deus nos guiou por todo o caminho tão definitivamente quanto Ele liderou o movimento do Êxodo, abrindo nosso caminho centímetro por centímetro conforme a providência direciona, e também uma vez que somos o único povo que tem a mensagem do restabelecimento da casa de Davi e da restauração de todas as coisas, Marcos 9:12 da manhã, e, portanto, somos chamados de davidianos, não há como escapar da conclusão de que o tempo para o cumprimento dessas profecias está muito próximo, às portas, a razão pela qual o anúncio desses eventos está sendo agora alardeado em todo o mundo adventista. Claramente, então, tudo o que o Senhor tem a dizer neste capítulo é para o nosso aprendizado e para as nossas necessidades especiais e presentes. É uma comunicação especialmente dirigida a nós e revelada neste momento específico, para que possamos saber o que Deus deseja que façamos e como fazê-lo, para que todas as coisas sejam rapidamente restauradas. Agora vamos ler o texto do nosso estudo. Versículo 8: Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Além de nos dar a certeza de que o Senhor defenderá o seu povo, a inspiração os compara a Davi e a Deus. Até os fracos serão como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Que declaração grandiosa e maravilhosa! Que privilégio ser comparado ao próprio Deus! Agora, para que alguém saiba o que significa ser como Davi, é preciso saber que tipo de pessoa o antigo Davi era. Para começar, ele era um pastor de primeira linha, arriscando a própria vida pelas ovelhas. Você se lembra que, para salvar os cordeiros, ele corajosamente perseguiu o leão e o urso, matando-os com as próprias mãos. E para salvar a independência de sua nação e a grande honra de Deus, em outra ocasião, ele arriscou a vida novamente, enfrentando bravamente o gigante Golias. Graças à fidelidade de Davi, Deus o livrou das feras e do gigante, e o fez rei sobre o seu povo. A fidelidade de uma pessoa nas pequenas coisas indica sua fidelidade também nas grandes. A fidelidade sempre traz promoção. Portanto, para ser como Davi, é preciso ser tão fiel, tão confiável e tão zeloso pelo reino de Deus quanto foi Davi no passado. Agora, para que possamos entender o que significa ser como Deus, precisamos estudar como Deus é. No princípio, Ele não apenas criou e encheu abundantemente a terra com todas as coisas boas para suas criaturas, mas também plantou um jardim, lar, para o homem.
Assim, ele criou um lar modelo para todos os seres humanos que viveriam dali em diante. Ensinou Adão a cuidar do lar e a cultivar o jardim. Ensinou a falar e a discernir a natureza entre um animal e outro, a nomeá-los de acordo. Deus dotou o homem de conhecimento e vida para torná-lo feliz e útil para tornar o mundo o que ele deveria ser. Mesmo depois que o santo casal caiu em pecado, Deus ainda se interessava por eles como antes, tanto que imediatamente começou a ensiná-los a se redimir e a retornar ao seu lar eterno. Daquele dia em diante, ele continuou a ensinar a família humana. Para realizar esta obra salvadora, Deus enviou o Espírito da Verdade, enviou profetas e anjos, e também seu único Filho, todos mestres da redenção. Ele próprio desceu ao Sinai, embora tenham matado quase todos os seus servos, incluindo seu filho, seu interesse inabalável pela raça humana perdura até os dias de hoje. Apesar de nossas falhas, sua promessa de nos levar de volta ao Éden para vivermos com ele, se nos arrependermos, permanece tão firme quanto o sol. Agora você vê como Deus é, e se quisermos ser como Deus, então é assim que nós também devemos ser. Isso significa que devemos estar tão interessados uns nos outros e na edificação do seu reino quanto ele está interessado. Devemos ser tão altruístas quanto ele. Devemos ensinar aos outros com alegria tudo o que ele nos ensinou. Devemos fazer tudo o que pudermos para melhorar as condições de vida dos outros. Devemos tornar o mundo melhor do que seria se não estivéssemos nele. Na semana da criação, Deus fez a sua parte. Agora, devemos fazer a nossa parte na criação, se quisermos ser como Deus. Seja qual for o bem que tenhamos, seja uma profissão ou algum outro dom que vale a pena possuir, devemos ser tão fiéis nisso e tão ansiosos para ensiná-lo aos outros quanto ele é fiel e ansioso para nos ensinar. Se negligenciarmos esse dever, não apenas deixaremos de ser como Deus, mas seremos até mesmo obrigados a prestar contas de nossa negligência. Durante toda a minha vida, encontrei pessoas muito egoístas e com medo de que alguém as ultrapassasse de uma forma ou de outra. Quando eu estava aprendendo meu ofício, muitas vezes achei necessário fazer perguntas, mas alguns com quem eu trabalhava se esquivavam delas. O egoísmo deles, no entanto, não me impediu de aprender o que eu queria saber. Aprendi de alguma outra maneira. Aqueles homens, no entanto, não professavam estar tão avançados na vida cristã quanto nós professamos estar, e por essa razão sua inveja e egoísmo só podem ser atribuídos à ignorância. Mas nós, que sabemos mais,